Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors numa semifinal de conferência, sexto contra sétimo. Mas a gente sabe que, na verdade, essas posições na Conferência Oeste não querem dizer muita coisa. Seja bem-vindo aí ao Papo DR, a análise do Guizão. Só lembrando que tem a playlist lá da análise do Guizão com muita coisa, principalmente falando desses playoffs, de como os times estão se ajustando, de como estão sendo essas prévias dessas séries aqui, mais para a próxima aí das finais de conferência, final da NBA, enfim. Então tem muito conteúdo, então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, né? E também mais um recadinho, lembrando que todo dia aqui nesse canal você tem o nosso podcast diário Papo DR. Eu e a Gabriela, a gente repassa tudo que de melhor acontece, principalmente na NBA, mas dos esportes em geral, né? Então, aproveita, deixa seu like aí, deixa seu comentário e já no comentário aqui deixa pra mim quem que você acha que leva essa série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves e também em quantos jogos, tá? Lembra de dar aquela hypada também se puder aí no nosso canal, porque tá chegando para bastante gente, tem bastante gente nova chegando aqui. Beleza? Vamos começar aqui então um pouco dessa análise, lembrando, repassando um pouco de como foram os jogos na temporada regular, né? O Golden State Warriors ganhou 3 dos 4 jogos. Porém, se a gente pega na somatória dos pontos dos 4 jogos aí, são apenas 2 pontos de vantagem para os Warriors, né? E lembrando que nesses 4 jogos, o Jimmy Butler ainda não estava no Golden State, né? O time do Minnesota não teve mudança lá no começo da temporada com a saída do Karl Anthony Towns e a chegada do Julius Randle, né? E do Donte DiVincenzo, mas o Golden State teve essa mudança drástica aí que foi inclusive fundamental para que eles passassem de série. A experiência do Jimmy Butler vale muito além da qualidade do time, né? O que a gente vai ver aqui nessa série, né? O Golden State ele teve um adversário, não vou dizer parecido, porque tem algumas características diferentes, mas tem alguns pontos em que meio que Houston preparou, entre aspas aqui, o Golden State para jogar contra Minnesota. O principal deles, questão da altura, questão dos rebotes, questão do jogo de garrafão. O Golden State enfrentou um Houston que era muito agressivo nos rebotes e vai pegar um Minnesota que nos playoffs aqui, eles têm assim o terceiro melhor percentual dos pontos do time no garrafão, né? Então, assim, de todas as equipes aqui, o que mais tem percentual de pontos no garrafão, o Minnesota é o terceiro, né? Esse é um ponto importante. Pontos de segunda chance, Minnesota é o primeiro, né? Isso também tem uma questão a ver do adversário, né? O Minnesota jogou lá contra os Lakers, que também sofria com essa questão da desvantagem de tamanho e questão defensiva também. Então o Minnesota se aproveitou muito bem disso. Com isso, também caiu o percentual das bolas de 3 do Minnesota, né? Ele arremessa não tão bem, apenas 32% de aproveitamento. E o Golden State é um pouco o contrário disso aí, né? A gente tá vendo um time que sofre com rebotes, né? É o 15º em questão de percentual de rebotes na defesa, né? Ou seja, do total de rebotes lá que tem, o Golden State pega 62% na defesa. Isso aí é muito ruim, né? De novo, tem a ver com o adversário. Só jogaram contra um adversário em que eles sofreram muito, né? Mas a gente vê que a característica é parecida aqui do Minnesota, né? Em compensação, é o time que mais arremessa a bola de 3, é o time que tem um maior percentual de seus pontos em bolas de 3, né? Então é a característica do Golden State, né? Mas agora a gente vai um pouco mais específico. Vamos entrar nas estrelas aqui, né? Como é que vai defender? Como é que o Golden State vai defender, por exemplo, o Anthony Edwards? O Anthony Edwards que cai um pouquinho ali os pontos dele contra o Golden State na temporada regular em relação às suas médias, né? Mas é pouca coisa, é bem na margem, assim, né? Tava com 27 pontos na temporada, contra o Golden State tem 26, e assim por diante, é bem próximo, ele é muito agressivo, né? Mas assim, eles vão ter jogadores importantes para defendê-lo, né? Pode ser o Moses Moody, pode ser o próprio Paul James, que tem uma questão defensiva interessante, né? Defende bem, é duro defendendo. Você tem o próprio Jimmy Butler. Jimmy Butler vai ser um cara importante nessa defesa, a depender do quinteto que o Steve Kerr
jogar, né? O grande ponto aqui pro Minnesota é não insistir demais em situações de 1 contra 1 longe da cesta. O ideal é mover essa bola, criar desequilíbrios para que a defesa do Golden State se desarrume e que aí mesmo se você erre o arremesso, com a defesa desarrumada, o rebote vai ser um fator importante, né? E também assim, vamos ver como joga o Julius Randle. E aqui é um ponto de preocupação para o Minnesota, né? Porque ele sim cai significativamente os seus números contra o Golden State Warriors, né? O Julius Randle tem uma média de 18 pontos na temporada, 18,7, contra o Golden State cai para 15. Seu percentual de acerto de arremesso de quadra de 48% caiu para 32% contra o Golden State. Ele fez uma baita série contra os Lakers, é verdade, mas ele tinha vantagem de tamanho. Aqui ele vai ter que jogar, possivelmente contra o Draymond Green, o Kuminga fez um trabalho defensivo para cima dele interessantíssimo, né? A questão é, o Steve Kerr vai colocar o Kuminga para jogar? Né? Porque ele jogou muito pouco na série contra Houston. Então aqui tem essa questão desse matchup, Julius Randle contra Kuminga, contra Draymond Green e eventualmente contra o Kevin Looney, né? E ele não vai levar tanta vantagem assim no poste como ele levou contra os Los Angeles Lakers. Vamos para o outro lado da moeda aqui, vamos falar um pouquinho do Golden State Warriors, que tem, claro, Stephen Curry fez 4 jogos espetaculares aí contra o Minnesota na série. Ele subiu seus números, né? Média aí de 24 pontos na temporada. Contra o Minnesota, o Curry subiu para 28, quase 29 pontos por jogo, arremessando 45% de 3 pontos, quando que na temporada ele arremessa 39%. Também melhorou assistências, né? 7,5 assistências contra 6 na temporada. Ou seja, então é claro que já ia ter uma defesa especial para cima do Stephen Curry, né? O Jaden McDaniels vai ser o principal responsável para defendê-lo. Porém aqui tem uma diferença entre Minnesota e Houston, né? O Houston, dificilmente a gente achava alguma falha na questão defensiva de algum jogador, né? Ah, não, vamos trocar para atacar, por exemplo, o Van Vliet. Não, o Van Vliet defendeu bem o Curry. Ou vamos trocar para ele atacar o Dillon Brooks. Não, também não é o caso. Aqui o que vai acontecer? O Golden State ele vai tentar fazer com que o Mike Conley tenha que defender o Stephen Curry, ou até mesmo o Gobert, que longe da cesta não tem tanta velocidade assim, né? Ele é um pouco mais travado, ele protege muito bem o aro, ele fez um trabalho bom contra o Luka Doncic, mas a questão de velocidade aqui é um fator relevante, né? Então vamos ficar atentos, porque eu acho que vai ter, quando for esses dois jogadores, Gobert ou Conley, eles vão tentar não trocar. Talvez o Gobert até troque. Mas assim, se você deixar nessa situação, é onde o Curry vai poder tomar muita vantagem aqui, né? Então esse é um problema que o Chris Finch vai ter que resolver. Ou ele vai fazer as dobras, eu acho que dobra pode ser, principalmente com o Gobert, pode ser uma situação. Depois, claro, você tem que fazer uma rotação muito boa se você faz essa dobra, tá? Então esse é o grande ponto aqui. E lógico, né? Quem vai defender o Stephen Curry, quem vai defender Jimmy Butler, né? E também ter uma defesa em que você, ao mesmo tempo que você tem que fazer dobras no Curry, né? Você tem que tentar não fazer ajudas desnecessárias, porque o Golden State pune muito bem essas ajudas, né? Então a gente promessa de uma série longa, promessa de uma série muito interessante. De novo, esqueçam as posições iniciais, porque na verdade é praticamente a mesma campanha que teve o Golden State Warriors com o Minnesota Timberwolves. Só que o Golden State, na série entre as equipes, acabou saindo vencedor. Então promessa de uma série muito interessante, longa. Eu acho que aqui, vocês vão achar que eu sou torcedor do Golden State, mas não sou. Eu confio na experiência e na capacidade vencedora desse time, né? Mais uma vez, eu achei que eles iriam até perder o jogo 7 lá em Houston por causa da fisicalidade, e a maneira que os caras se apresentaram foi realmente, mais uma vez, de tirar o chapéu. Eu acho que dá Golden State em 6. Comenta aí pra mim quanto você acha que dá e se inscreve no canal.